Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Vamos lá para mais um dia de aula, né? Mais um dia de aula remota. Eu estou bem, melhor agora aqui gravando essa aula para vocês. Hoje eu irei ministrar o componente curricular de religião. Mas antes de começar, vamos procurar aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês? Encontraram? Ótimo! Agora vamos pegar o material, a apostila de estudo de religião. Já estão todos com ela? Isso, então agora vamos lá. Prestar bastante atenção nesse conteúdo que nós iremos ver hoje, que diz o quê? Mitos da criação da noite. Antes de começar esse conteúdo, essa história, esse mito, vocês podem estar se perguntando, professora, o que é mito? Então eu trouxe aqui, vocês vão encontrar, se tiverem curiosidade, em dicionário ou até no Google, vocês podem pesquisar e vocês vão ver outros significados, mas que chega a esse denominador, que é uma narrativa de caráter simbólico e imagético, né? Ou seja, o mito não é uma realidade independente, mas evolui com as condições históricas. O que é que isso quer dizer, professora? Que o mito é como aquelas lendas folclóricas que nós, na sala de aula, lemos para vocês sobre o Saci Pererê, o Curupira. Então, o mito, né, são como se fossem lendas. Elas são reais? Não podemos dizer. Basta vocês perceberem essa palavra, simbólico, imagético. Vai da minha imaginação, acreditar ou não, certo? E hoje, na nossa aula de religião, nós vamos ter um mito da criação da noite, porque nós sabemos que dias e noites foram criados por nosso Senhor, mas há mitos de outras formas aí como foram criadas o dia e a noite. Então é o que eu acabei de falar para vocês, é um mito, não é a realidade. Então vamos lá? Antigamente não havia noite, era sempre dia. O sol brilhava esquentando a terra, a lua e as estrelas eram como o sol. Tudo era luz e claridade na aldeia e na floresta. Os homens caçavam sem cessar e as mulheres trabalhavam sem descanso, pois era sempre dia, noite não havia. Esse mito aqui ele é contado pelos índios, né? Que era assim a forma antes. Vamos continuar? O sol fazia seu percurso até o poente, para então retornar pelo caminho inverso, ao nascente. Mauá controlava o sol, a lua e as estrelas, não permitindo que ninguém deles se aproximassem. Certa vez, um homem quis saber como o sol funcionava. Esperou que Mauá saísse para caçar e aproximou-se do sol. Ao tocá-lo, o sol quebrou. O mesmo acontecendo com a lua e as estrelas. E a noite surgiu, engolindo tudo. Os homens que caçavam na mata ficaram perdidos na imensidão do escuro. As mulheres mal conseguiam encontrar suas redes dentro da maloca. Crianças e idosos lamentavam-se do fundo da noite sem luz. Mauá voltou para consertar o sol. Ao ver o homem que havia quebrado, Mauá lançou-se sobre ele e o atirou longe. Quando caiu, o homem transformou-se no macaquinho, mão de ouro, escuro como a noite e com as mãos douradas como o sol que havia tocado.
Não foi possível consertar o sol para que funcionasse como antes. O sol caminhava para o poente, mas não conseguia retornar, sumindo no horizonte e deixando a terra na escuridão. Mauá, então, fez com que a lua e as estrelas surgissem na ausência do sol para iluminar um pouco a noite, e assim até hoje, e é assim até hoje. A gente sabe, meus amores, que se vocês forem procurar aqui os mitos da criação da noite, vocês irão encontrar isso. Mas todos nós sabemos que o nosso mundo aqui foi criado por Deus, não por Mauá, nem pelos homens, porque o nosso Criador e único foi o Senhor. Então, essa aula de religião sobre mitos é porque vocês podem escutarem várias histórias sobre a criação do mundo, sobre a criação do dia, da noite, mas a única história verdadeira, porque o mito, como eu falei a vocês, é imaginário, não é real. Porque a única história verdadeira é que o único que construiu, que nos deu o direito de viver aqui, foi o Senhor. Não teve um outro homem, a não ser o Deus Supremo, que pôde nos conceder dias e noites, nos conceder os animais, a terra. O Senhor é o Criador do nosso mundo. E Ele é o único que tem o direito também de destruir o nosso mundo. Nenhum de nós temos esse direito. Mesmo que muitos de nós iremos fazer isso. Muitos de nós fazemos isso. Quando poluímos os rios, quando matamos os nossos irmãos, né? Quando a gente é uma mal pessoa com o outro, querendo destruir a vida do outro. Aí vocês podem dizer, professor, o que é que isso tem a ver com o mito? Com a criação da noite? Porque essa história não é real. E o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que a única história real é a do Criador Senhor Jesus Cristo. Vocês não acreditam em nenhuma outra história, em nenhum outro mito que venham contar a vocês que a criação do mundo foi desse jeito. A única história verdadeira é que o Senhor lá de cima foi quem criou. Foi Ele que nos deu o direito do sol e da lua. Ele é o único que pode fazer isso. E como Ele foi o único que pôde nos dar, Ele também será o único que poderá nos retirar. Certo? E aí, para completar nossa aula hoje sobre mito, que eu quero que vocês esqueçam que mito não existe, é imaginário. Eu trouxe aqui uma história que diz dia e noite, certo? Vocês estão vendo aqui que a noite está escura, porque é assim. E aí vem essa historinha, o sol quando o dia termina, né? Aqui é o sol indo embora quando o dia termina. Depois diz assim, que quando ele vai embora, quando o dia termina, dá seu lugar a quem? A lua, não é isso? Depois, então, fica tudo escuro, não é assim que acontece? E aí, o que é que vem? Temos de acender a luz em nossa casa. A luz que Deus nos deu a ciência para criar, né? Ao homem para criar. As estrelas aparecem, o gato passeia no telhado, as crianças dormem. A lua, quando vê o fim da noite, vai embora e vem o sol. O galo começa a cantar, cocoricó, fica tudo claro. E aí, podemos olhar as nuvens. A gente nem tem mais sono. E vai todo mundo brincar. Desculpa, dia e noite não se encontram. Já repararam vocês? Cada um na sua hora, cada um
na sua vez. Agora eu faço a pergunta. A resposta é toda sua. A lua que foge do sol ou é o sol que foge da lua? Esse livro eu só trouxe para descontrair essa história, para descontrair a nossa aula de hoje, para que vocês possam entender como as coisas de Deus é maravilhosa. Vocês nunca vão ver o dia e a noite na mesma hora, porque Deus criou o horário do dia e o horário da noite. Então nunca esqueça como as obras de Deus é maravilhosa na nossa vida. E que quando alguém for contar alguma história sobre a criação ou sobre qualquer outra coisa que venha falar do nosso Pai Celestial, vocês procurem saber se não é um mito, né? Uma história contada, uma história inventada, imaginária, ou se é a realidade. Não se deixe enganar, certo, meus amores? Então, sempre peça ao papai e à mamãe, quando tiverem dúvida sobre qualquer coisa relacionada ao Senhor Jesus Cristo, que eles procurem a orientar vocês e a tirar qualquer dúvida que vocês venham ter. Tá bom, meus amores? Então, espero que vocês mais nunca confundam o que é mito da realidade da nossa criação. A nossa única verdadeira realidade, que foi o Senhor Jesus Cristo, que nos deu o direito do dia e o da noite. Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Mas antes de finalizar, sempre coloque a sua família na mão do Senhor, seu papai, sua mamãe, seu responsável, seus irmãos e nós, professores também, juntamente com seus amigos que estamos aqui em união para um mundo melhor.